É muito maluco isso, porque eu sempre me considerei uma escultora. Você falar de mim, eu falar, sei lá, quando eu perguntar, o que você faz? Eu falo, eu faço escultura. Mas, na verdade, assim, é pintura. A grande informação, assim, é pintura. É uma pintura que está no espaço. Acho que eu sempre tive um pé, desde o colégio, para as humanas. E eu, na realidade, assim, achei, quando eu terminei o colegial, fui morar na França. E aí, minha ideia, eu já, assim, gostava super de história, de literatura, e eu quis fazer história da arte de faculdade. E aí, no Brasil, acabei voltando para cá, fiz faculdade aqui, e não tinha história da arte, daí eu acabei fazendo artes plásticas, participei de uma primeira exposição no primeiro ano da faculdade, mas acho que essa minha relação foi mais com a história da arte, assim, não foi tanto com o fazer. Tá. E, enfim, eu comecei fazendo gravura. Ó, essa daqui acho que foi a primeira individual que fiz no Centro Cultural São Paulo. Que essas são as gravuras, que são bem grandonas na parede, tem tipo 1,20 por 1,60. Essas esculturas são as esculturas de acrílico com areia e pigmento. Que nasceram junto com as gravuras? Foi um desdobramento das gravuras. Eu comecei fazendo gravura e desenho, e essas foram as primeiras esculturas que eu fiz. Logo em seguida eu passei por esses relevos pretos. Entendi. Que acho que é super parecido com a gravura. Eu desenho muito pouco e normalmente eu faço projeto para tudo. Até aqui, assim, desde trabalhos menores, maquetinhas. Essa daqui, por exemplo, é um pouco o projeto da Claraboia que está no Paço. Essa daqui é uma maquete. Na verdade, assim, essa história da maquete, ela começou com... É assim, pelos trabalhos de acrílico, até porque eu acabo tendo uma relação super direta com a fábrica, que eu faço? A partir da pesquisa de cor, eu defino tudo pequenininho. Daí aqui no ateliê eu tenho as ferramentas para cortar e lixar o acrílico, tudo bem pequenininho. Daí quando eu levo para a fábrica, eu já tenho uma ideia do que vai ficar, assim, é o meu jeito um pouco de raciocinar. Então aqui, na verdade, tem trabalhos que eu já realizei e trabalhos que eu pretendo realizar. Mesmo no caso das barrigas, aqui é um pouco um estudo para Ofélia, esse daqui é o Califórnia. Por exemplo, no caso das Ofélias, a ideia é que tem o PVC, que é uma bolsa com uma solda e tal, e dentro vai uma barra chata de acrílico, e eu coloco a chapa em acrílico, na verdade assim, ela fica tensionada pelo peso, pela tensão dela, mas no caso do protótipo acaba aquecendo com calor para chegar, porque enfim, a questão é que o material não tem flexibilidade. Eu posso até mostrar ali, assim, se quiser. Que é isso, né, na realidade, a peça maior. Então, essas daqui são as primeiras maquetes. Por que que eu cheguei nessas maquetes que são mais com caras de coisa? Então, no começo de todas as esculturas, daqui é uma escultura antiga, tem até ela aqui num outro acabamento, que eu fiz uma coisa com verniz, mas quando eu fazia as primeiras maquetes era isso. Que essa daqui é EVA, pintado com a tinta, que já era o acabamento da batida de pedra. E aqui eu usava, aqui no caso é um papel colorido um pouco, para tentar, é uma maquete assim, jeito de eu pensar. Deixa eu pegar aqui mais umas. Não, agora é a carochinha, né? Carochinha.
Total. Nossa, que trabalho. Então, porque eu não tenho mais, que eu acabei me livrando delas, mas na realidade eu construí a maquete de madeira. Esse daqui é a maquete de um outro trabalho e ia colocando, porque também como tem essa coisa do peso. Enfim, esse daqui que tá aqui foi de um trabalho que eu fiz no Maria Antônia. Isso. Que chama, olha que interessante, o trabalho chama Meio-Dia. Meio-dia. Acho que eu fiz em 2006, que a ideia é o seguinte, a sala do Maria Antônia, ela tem 4 metros de pé direito e a entrada, aí a porta tem 2. Então a ideia é, eu fiz o trabalho com o tamanho da porta para ele entrar fechado na vertical. E dentro da sala eu desdobrei ele e ele foi, então ficou 2 metros para baixo, 2 para cima e ele encostava no pé direito. E o nome desse trabalho é Meio-Dia, porque ele tinha essa relação já de uma sombra que era pino. Em seguida desse eu fiz aquele da Virgílio, que era o quadrilátero suspense, que o nome do trabalho era Meio de Meia, porque a sombra era um pouquinho deslocada. Então, por mais que aqui eu já não tivesse usado essa ideia de pintar e trabalhar de fato com essa cor luz, essa coisa da sombra sempre foi uma coisa muito presente. Isso daqui é vista do lado de fora da sala e você podia passar por dentro e tal. E ele já fazia essa sombra um pouquinho deslocada, por isso Meio de Meia. Entendi. Aqui dá pra ver melhor. Em seguida desse trabalho, eu fiz esse daqui, que foi esse trabalho que eu falo da coluna. Que foi o trabalho que eu acabei optando por pintar o piso inteiro da galeria. Essa exposição tinha na primeira sala esse trabalhão grande, essa instalação, e na sala de trás tinha a Califórnia, que eram essas barrigas da mesma família das ofélias que estão no passo, mas que eles são coloridos e que, na minha opinião, tem bastante dessa, assim, uma pintura no espaço. Esse trabalho se chama Ofélia. Ofélias são uma homenagem às Ofélias da história da arte, não só a da Delacroix, mas todas as outras que foram feitas, que eu acho que ela faz um pouco referência a essa cor um pouco escura, um pouco esverdeada, um pouco soturna de todas as Ofélias que foram feitas. E, enfim, na verdade esse trabalho, para mim, ele é muito pintura, assim, ele é super pictórico. Tem toda essa coisa da tensão do material, que é essa placa de acrílico que está tensionada dentro dessa bolsa, e essa forma, um pouco ela é resultado da tensão desse material. Acho que é bem o foco do trabalho, é essa tentativa de trabalhar com a cor e talvez chegar numa cor luz, isso mesmo quando está no plano ou quando está no espaço. Por isso, a maioria das vezes eu acabo escolhendo materiais transparentes e translúcidos. Um pouco a ideia é que com cores diversas eu chegue numa outra cor ou num semitom, que conforme você se mexe ou você se desloca ao entorno dele, ele revela uma outra cor, e acho que isso vai bastante também para os trabalhos bidimensionais. Existe uma coisa de gosto, assim, acho que a minha relação muito com a arte veio talvez dos grandes, assim, Matisse, Rothko, Morandi, assim, dos grandes artistas, mas talvez quando eu comecei a estudar arte, o que mais me interessou, principalmente na arte brasileira, foram os concretos e os neoconcretos. Acho que o Hélio é bastante importante com essa coisa de tentar levar a cor para o espaço, né? Acho que existe um diálogo grande, mas acho que no meu caso isso se mostra de uma outra forma, principalmente nas esculturas, que é uma relação um pouco que sai desses trabalhos, que acho que é uma tentativa dessa tridimensionalidade da cor, que não é só a cor no espaço, mas é essa cor que não é uma cor, e daí essa relação com a cor-luz.
Eu acho que aqui eu já estava super focada nessa pesquisa da cor pela luz através da transparência. Então eu sobrepunha uma porção de placas de acrílico de cores diversas, tentando chegar numa outra construção. Para mim esse trabalho é super pictórico, né? Acho que assim, o foco aí eu penso nele como se eu estivesse fazendo uma pintura, só que não é tinta. A cor é a cor que está no material. Eu escolho os materiais pelas cores e pelas possibilidades de tensão ou não, mas eu acho que assim, a palheta é um pouco a palheta da indústria. Porque a primeira vez que eu fui fazer a peça de acrílico, eu fui na fábrica de acrílico e eu ganhei um monstruário de cores. Enfim, eu cheguei na cor um pouco pelo monstruário da fábrica. É assim, acho que às vezes a gente fica pensando, achando que tem uma ideia assim super transcendental por trás das coisas e não tem, né? Mas assim, tem um olhar treinado. Não, tem sabe um o que olhar, quer. não, mas acho que é esse olhar que se treina também, mas sei lá, às vezes eu vejo um pouco essa coisa do fazer como, não ia falar como um jogo, mas não é um pouco isso, é assim, uma coisa que você vai fazendo e vai levando, e acho que vem muito dali. A hora que de repente você chega a fim de comprar uma coisa preta, mas pode ser marrom, isso já te dá ideias. Sei lá, você resolve esse trabalho com aquilo que de repente você estava pensando, uma coisa que você já estava pesquisando, mas na hora que você vê uma infinidade de cores, isso te leva para muito outros lugares, e que bom, né? Acho que essa é um pouco a graça. Né? Tá super aqui, gente, assim, vem um do lado da outra, tá o roxo em cima do amarelo que já faz um vermelho, daí quando você quer ver, você acaba um pouco desdobrando. Acho que um dia eu olhei pra isso e falei, nossa, daqui sai uma coisa interessante, e né? Me agrada. E me agrada. No texto do Cauê tem bem essa fala dele, que foi dessa exposição de 2005. As cores são as cores da fábrica de acrílico. E até o curioso foi que o nome dessa exposição... Deixa eu pegar o folder aqui. O nome da exposição de 2005 era WXRDT 320. E, na verdade, assim, a exposição não tinha nome. E aí eu acabei fazendo uma brincadeira com os códigos das placas. Porque VI, enfim, VM de vermelho, AM de amarelo, AZ de azul, 205, 207, 208, vai mudando. E que foi dessa exposição aqui. E até mesmo o folder, acho que já traz um pouco essa ideia que dobra e desdobra. E dessas cores que são as cores. Acho que nesse momento a paleta era um pouco mais reduzida, era sempre laranja, vermelho, fumê e rosa. Mas acho que essa coisa da palheta, ela deu um pouco uma aberta, um pouco agora, assim, um pouco desses bidimensionais, dessas pinturinhas. Mas assim, pra chegar nisso eu fiquei tipo 1 ano fazendo só laranja sobre laranja. O que eu acho bacana, talvez seja contar um pouco como que eu voltei para o plano.
né? Eu acho que eu comecei fazendo gravura, da gravura eu fui para escultura, eu fui para o relevo, do relevo eu fui para a escultura e fiquei acho que 5 anos só fazendo escultura. E quando eu comecei a usar esse esmalte sintético luminoso para pintar essas peças maiores, na busca dessa cor luz, eu em seguida eu pensei, nossa, mas, sei lá, eu resolvi fazer umas experiências no ateliê com esse esmalte sintético. Não, na verdade foi diferente a história. Foi assim, eu fiquei com vontade de voltar a fazer gravura e eu pensei em como traduzir um pouco essa situação para a gravura. Daí eu fiz uma série que são essas gravurinhas, essas estilos que estão aqui. Aqui mais para cá tem outras, que na verdade na verdade ela tem um fundo de serigrafia, que é um esmalte sintético, e por cima é acilo. Assim, na minha opinião, acho que essa seria um pouco um desdobramento das esculturas pretas, assim, essas pintadas. E o curioso é que esse esmalte sintético, que é a tinta que eu pinto as esculturas grandes, é essa tinta de serigrafia, que é essa tinta laranja que está por trás. E aí, quando eu fui preparar esses fundos de serigrafia para receber as estilos, eu voltei a me relacionar com essa cor no papel, e daí eu comecei, na verdade, assim, todos esses desenhos e pinturas, todas essas pinturas são todas super novas. Daí eu tive a ideia de esticar esses PVC sobre os chassis. Na verdade, por exemplo, esse trabalho aqui é um PVC laranja que reveste o chassi, em cima dele eu vou pintando com esse esmalte sintético. No caso, por exemplo, desse daqui, ele é todo com a mesma tinta. Eu até acho que esse daqui é um trabalho mais bacana de ver. E a cor, ela vai mudando pela saturação de camadas que eu aplico. Eu não tenho uma ideia, eu tento resolver, eu estou no ateliê e a partir de alguma coisa que eu estou querendo resolver, eu tento resolver com tudo, enfim, com todos os materiais disponíveis. Então até assim, por exemplo, essas pinturas, essas daqui é até legal, que é uma fileira que não tem tinta, são só os PVCs esticados sobre o chassi. Na verdade, esses PVCs é o mesmo PVC que está na barriga. São os plásticos que eu uso para tensionar os acrílicos. Então, na verdade, assim, eu transpus um material que eu usava para uma coisa de tensão para o plano, mas é o mesmo que eu vou sobrepondo e daí vou criando uma outra cor, que é muito a mesma ideia dos relevos em acrílico. Na verdade, assim, eu encapo o chassi com PVC. E vou construindo as cores. A partir da sobreposição de plásticos, eu vou formando novas cores. Por exemplo, essa daqui que eu estou fazendo, tá até um defeitinho que eu apoiei um plástico bolha aqui e marcou. Mas essa aqui, esse lado é spray, então é o chassi encapado. Daí aqui eu passei um spray e aqui é o próprio PVC que eu fui amarrando. Essa daqui que eu estou fazendo é só de sobreposição de PVC. Então ela primeiro, uma coisa bem de camada, assim, que a cor vai se transformando a partir desse encapamento e da sobreposição. Então, esse daqui é madeira e é tinta spray do lado de dentro e do lado de fora.
E aí eu que pinto, eu que lixo, tudo super... Tem até uma que eu tô fazendo aqui, e é bem... Essa daqui, na realidade, é uma experiência para exterior. Acredite se quiser... Sabe aquela estrutura de laje? Porque também tem essa coisa da dimensão do trabalho, que muitas vezes eu acabo fazendo trabalho super grande, depois é um problema porque eles não podem tomar chuva. Os de madeira, os de mármore e granito, sim, mas essa daqui é isopor revestido com cimento, cola, daí massa corrida, passada por mim, e aí spray. Esse é mármore pintado com spray e dentro tem um alberzinho, que é, na verdade, essa situação de sobreposição, quer dizer, no caso do Álvares é uma cor um pouco mais calculada, mas na verdade é uma homenagem um pouco, mas a ideia é que se olhar com bastante atenção, a reverberação é de 2 tons dentro da peça. Tem um quadrado mais escuro de vermelho dentro, daí pra você achar aí o ponto, e um pouquinho mais claro em volta. Enfim, esse trabalho, ele foi um dos primeiros trabalhos brancos que eu fiz, que eles têm esse nome, Estudo por uma Manhã na Neve, que eles fazem referência aos projetos de Land Art. Esse daqui é o primeiro projeto de Land Art. Eu pensei em explorar ao máximo essa relação da cor e da luz num espaço de luz aberta, num espaço naturalmente luminoso. E aí, enfim, na verdade a ideia do trabalho final seria essa. Daí a ideia é construir uns moldes de madeira, deixar a neve cair, criar esses cubos de gelo e aí depois apoiar as placas de acrílico. E você poderia passar no meio dele. E onde você vai realizar esse projeto? Na Áustria, nos Alpes.